internacional. Na Coreia do Sul, o presidente foi destituído. Já havíamos aqui analisado e, no entanto, o tribunal voltou a analisar aqui a questão e o presidente foi, de resto, destituído. Qual é o significado desta decisão? Pois, se estamos lembrados, na análise que fizemos na semana passada, no mês passado, quando foi impedido o impeachment contra o presidente interino, dissemos que era sinal de que o presidente, de facto, estava em vias de ser destituído ou o tribunal estava para decidir a sua destituição efetiva do cargo de presidente da República. O que significa é isto mesmo, ele, de forma formal, de forma oficial, a partir dessa decisão, está afastado do poder, deve abandonar o palácio presidencial, deixar as bandeiras do poder ao presidente interino, que vai preparar o processo eleitoral para 3 de julho, para a seleção, para a eleição do novo presidente da Coreia do Sul. Entrou para a história como mandato presidencial mais curto e também entra para a história como o segundo presidente a ser impugnado do seu cargo. Curiosamente, segundo foi mostrado também pela mídia internacional, ele, na altura do impeachment da presidente Park Geun-hye em 2017, foi ele o procurador do caso, não é? E hoje ele é destituído do presidente também através de impugnação, como que diz que quem mata com ferro morre. Enfim, é um caso que está resolvido. O partido da oposição, o Partido Democrático, conseguiu um feito que tanto esperava, a população sul-coreana está contente, do Partido do Poder Popular, do presidente destituído, deverá fazer as contas e ver como é que pode apresentar-se para a eleição de julho, mas tudo indica que o oponente do Partido Democrático poderá vencer e desta vez ter o controle quer do Parlamento sul-coreano, quer também da presidência. E curiosamente aqui, no que toca, por exemplo, ao componente da relação com a Coreia do Norte, o Partido Democrático é mais conciliatório em relação à Coreia do Norte. Pode ser que, voltando ao poder, este partido, numa altura em que está na Casa Branca, o presidente Trump, que tem mandato, tentou, como pôde, reaproximar-se à Coreia do Norte. É possível que este processo também, outra vez, volte à ribalta, levar eventualmente à negociação para qualquer forma de distensão, de desenvolvimento político naquela região, isto é, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Enfim, o caso está resolvido e penso que poderá voltar tudo ao normal, mesmo se fica sempre a sequela dos riscos da democracia, que pode advir, inclusive, do presidente ou dos detentores do poder político, porque aquela ideia da lei marcial, como foi aprovada, impedindo, inclusive, os parlamentares de entrarem para o parlamento, era um sintoma de qualquer coisa de grave que estava a acontecer, e se não tivesse sido impugnado pelos parlamentares, não sabia certo qual seria, nessa altura, o estado das relações ou o estado das coisas na Coreia do Sul. E em relação ao outro processo, de acordo com as notícias, o ex-presidente é alvo de um processo criminal por insurreição. O que se pode aqui entender é que depois desta destituição seguir-se-á um outro processo. Ou poderá ser simplesmente abandonado, né? Abandonado, visto que já pagou com a destituição política. Ao fim e ao cabo, esta insurreição é ligada à lei marcial que o tribunal julgou impugná-lo por, enfim, violação da Constituição. Provavelmente não será julgado por este outro caso de insurreição, uma vez que está ligado, ao fim e ao cabo, ao caso da lei marcial, né? Mas, em todo caso, o tribunal deverá decidir se levar este assunto para frente ou se deixá-lo ficar assim, que poderá até, inclusive, pesar no seu currículo, porque pode ser que o tribunal não julgue, mas depois, na opinião pública, permaneça a ideia de insurreição levada a cabo pelo presidente Yoon Suk-yeol. Como é que podemos aqui olhar para estas futuras eleições? Que prováveis candidatos para a presidência da Coreia do Sul? Bem, pelo Partido
o poder popular, o presidente destituído, eventualmente encontrará um outro candidato. Né? Já para o partido para o Partido Democrático existe já um candidato conhecido, que aliás concorreu com ele em 2022 e só perdeu por escassos votos. Ele se apresenta como sendo o provável vencedor desta eleição presidencial. Provavelmente poderão surgir outros candidatos, mas salvo meu entendimento, o sistema eleitoral ou o sistema político da Coreia do Sul é bipartidário, como aliás é na maior parte das democracias hoje, né? E não tendo o Partido Popular um candidato que foi destituído e sendo a ele imputadas as responsabilidades pela insurreição ou pela lei marcial, muito provavelmente a população, o votante no caso, tenderá a votar para um partido e um candidato diferente, que no caso concreto se apresentou como aquele que se bateu para salvaguardar a ordem constitucional. Neste caso é o Partido Democrático e o seu candidato poderá haver, salvo melhor entendimento ou qualquer problema de última hora, concorrer para a eleição e eventualmente vencer sem dificuldades no julho próximo.